Estamos de volta! É 19ª aula e eu tô numa das partes que eu mais me empolgo. Infusão contínua. Eu daria um beijo na boca do cara que inventou infusão contínua. O dia que eu aprendi isso, coloquei. O dia que eu aprendi isso, tudo bem, não foi o melhor dia da minha vida. Ou talvez tenha sido. Enfim, mas o dia que eu coloquei em prática, né? Também não foi no dia que eu coloquei em prática, porque não deu muito certo. Eu precisei dar uns ajustes lá. Mas vamos dizer assim, na hora que o negócio funcionou, e o que é bom você fazer o curso comigo, eu já vou te dar do jeito que funciona. Yes! A minha anestesia nunca mais foi a mesma. Claro que quando eu comecei a usar a infusão contínua, eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo ali na anestesia, no meu paciente. Eu fui estudar, fui entender, fui perceber tudo isso um pouquinho mais para frente. Vou dizer para vocês até que foi anos mais para frente que eu consegui dar aquele start sobre infusão. E nós vamos começar a falar de infusão agora e nós vamos terminar de falar de infusão na próxima aula. Por quê? Porque eu me empolgo tanto que eu resolvi dividir em duas partes. Uma parte de baixa potência e uma parte de alta potência. Aonde que a gente vai entrar em cada aula vai servir para qual momento da sua anestesia? Bom, a aula de agora a gente vai usar para alguns casos a gente pode até usar durante a cirurgia, mas principalmente para pós-operatório. Algumas cirurgias têm um pós-operatório com muita dor. Pega o exemplo de uma cadeia mamária bilateral associada à castração. Muita dor, né? Muito retalho de pele que vai embora, né? Muita pele esticada, muito ponto, tudo dói até para respirar, né? Vai para gaiola, a roupa cirúrgica é apertada, dói, é tudo muita dor. A dor é responsável por 50% de todos os nossos óbitos. A dor é responsável por uma boa taxa de metástase tumoral. A dor é responsável por mais tempo de internação. A dor é responsável por atrasar a cicatrização. A dor é responsável por grande parte, se eu não te disser a totalidade das partes em que o seu paciente arranca os pontos ou mexe nos pontos. Os pontos caem também por infecção, né? Mas quando eu digo que o seu paciente vai lá, vai futucar lá, vai puxar os pontos, aí eu posso botar a mão no fogo que é 99% de chance de ser dor. Ou seja, a gente não pode trabalhar com dor. E a partir do momento da próxima aula, quando a gente vai ter uma infusão contínua de analgésicos, muito parecido com o efeito da Lido e da BUP local, né? Que é o padrão ouro, ou seja, 100% de analgesia. Não é 100%, mas chega muito próximo. Vai diminuir demais o consumo de anestésico, diminuindo absurdamente o consumo de anestésico, chega a 90, 95% a menos do que você está acostumado a usar. Significa que a gente vai ter muito menos chance de efeito adverso. Eu me empolgo muito com infusão. Por mim, raríssimas vezes faria bloqueio loco-regional. E assim é na minha rotina. Depois que eu peguei a mão da infusão de analgésicos de forma contínua, eles fazem parte de 100% dos meus procedimentos
de anestesia para a cirurgia, né? Claro que eu não vou entrar com baita de um analgésico para a gente fazer, por exemplo, um raio-x, né? Lembra que a gente tem que trabalhar sempre baseado na finalidade. Mas para 99%, 90% das minhas cirurgias, né? A não ser procedimentos cirúrgicos muito rápidos, assim, abaixo de 20 minutos, todos os outros casos a gente vai fazer infusão contínua. É muito fácil, muito ridículo, não dá nenhum trabalho, nenhum trabalho. Nenhum. Estou empolgadíssimo. Olha, vou fazer mais um adendo para esta aula. Esta aula, normalmente, quando eu dou curso presencial de final de semana, quem já fez meu curso presencial de sábado e domingo? Uhul! Sempre tem bastante gente, né? Recorrente. Vendo curso de novo, fazendo curso de novo, fazendo curso diferente, fazendo curso igual. Porque quanto mais a gente vê, mais a gente aprende e é assim que funciona. Quem já fez meus cursos sabe muito bem que esta aula, ela é a primeira aula do domingo de manhã. Eu nunca dou essa aula no sábado, porque para mim é a parte mais importante. E outra, é uma novidade para a grande maioria das pessoas. E mais, tem que fazer muita conta. Então, como ela é uma parte muito fundamental, muito importante, eu não dou no final do dia. Não dou no final do dia porque a tua cabeça já está cansada, está o sábado inteiro me ouvindo, Você já está cansando. Por mais que você esteja animado, feliz, dando risada lá nos meus cursos, né? Que tem gente que fala que o meu curso é praticamente um stand-up, né? E é mesmo. Se a gente não ficar... Anestesia é uma paixão, não é um estresse, né? A gente tem que se divertir anestesiando, assim como a gente se diverte fazendo vacina, fazendo consulta, né? Fazendo uma injeção na bunda, pegando uma veia, coletando uma amostra de material para exame. A gente está sempre se divertindo. Por que que na hora da anestesia a gente está tenso, né? É só mais uma coisa, igual qualquer outra. O cardiologista não fica estressado quando ele faz um eletro, né? O cirurgião não fica estressado quando ele opera. E o anestesista não precisa ficar nervoso, com medo quando anestesia. Então, stand-up à parte, né? Por mais que você esteja lá se divertindo, distraindo, gostando, aprendendo, empolgado, né? No final do sábado, você não tem cabeça para pegar uma coisa tão complexa, tão importante, que não tem como você não usar daqui para frente. Até por isso que eu já te preparei, né, para você trabalhar com volume certo de soro. Por quê? Porque agora que você já sabe, e se você não está maratonando o curso, você está assistindo ele por partes, né? Talvez você já tenha introduzido a velocidade de soro aí na tua rotina de cirurgia e anestesia, porque é isso que eu preciso, porque agora que você já faz isso, a gente vai entrar nas infusões. Então, por que que eu jogo domingo de manhã? Porque você acordou disposto, tomou seu café da manhã lá no hotel, né? Veio aqui para a nossa sede, que é aqui no andar de baixo, sentou e aí eu vou te apresentar a analgesia por infusão. Então você está com a cabeça fresca, prontinho, cheio, vai fazer conta. Meu Deus, matemática. Ai, 500 mil regrinhas. Ai, tem fórmula mágica. Ai, tem que decorar a fórmula. Tem que fazer conta sempre? Não, eu já vou deixar pronto para você. Eu vou te ensinar como é que faz conta. Por quê que eu vou te ensinar como é que te faz conta? Porque uma hora que você quiser fazer um negócio diferente, você já tem a fórmula, né? É só substituir. Ah, eu quero fazer num frasquinho de 250. Ah, eu quero fazer num frasquinho de 500. Então pronto, eu tenho a fórmula, você vai lá e faz. Beleza? Tudo isso que eu falei, perdi aqui 10 minutos falando com você. Por quê? Porque se agora, eu não sei em que momento do seu dia ou da sua vida você está aí sentado na frente do celular
do computador ou do tablet e você vai assistir a aula número... essa minha tecnologia é incrível. Você está aí muito pronto para assistir a aula número 19, certo? E eu vou te lançar um desafio. Se você está agora cansado, com sono, não está no ambiente, cola aí, essa alta tecnologia sem cola. Se você não está... Caceta! Se você... já viu, né? 19. Se você não está, tipo, no teu melhor dia... Você está aí do lado das crianças fazendo bagunça, você está sentado do lado da televisão, etc, etc, etc. Não, agora não é a hora de você assistir essa aula, tá? Você pode até fazer o seguinte. Você pula essa aula, a próxima, então 19, 20, 21, vai para a aula 22. Se você não quiser recordar alguma aula, vai para a aula 22. Agora é a hora de você sentar, domingo de manhãzinha, sabe? Aquele momento gostoso que você acorda mais cedo que o resto da família. Tá todo mundo dormindo, né? E aí tá aquele silêncio gostoso. Aí sim, liga o computador e assista essa aula com calma. Vamos lá? Então, tipo, quer assistir a aula, mas não está num ambiente tranquilo? Vai para a aula 22. Depois você volta. E se você está tranquilo, a gente se vê depois da vinheta. Agora sim. Vamos dar aquela recordadinha clássica, então, para a gente ver aonde a gente está, né? Então, muito bem. Você já deve estar sabendo decore salteado que você deve fazer cirurgias rápidas, porque você já sabe o tempo da morte, né? Você já sabe que o período transcirúrgico é um período mais complexo, né? Se você for fazer várias cirurgias no mesmo paciente, que eles sejam feitos em momentos diferentes, evite a todo custo você fazer mais de uma cirurgia no mesmo paciente no mesmo momento, porque você aumenta o tempo de anestesia e, consequentemente, você aumenta a chance de dar pau na anestesia, né? Aquela passadinha rápida pela medicina humana, nos ensinando tudo de checklist, né? Como questionar, como perguntar, uma boa anamnese, por aí vai. Os conceitozinhos básicos, né, de sedação, tranquilização, narcose, hipnose, por aí vai. E aí, então, né, a gente começa a pensar para individualizar a nossa anestesia, né? Espécie, idade, algumas raças, finalidade, né? E aí, então, a gente te apresenta uma gama de fármacos para que você, então, trabalhe pelo menos no 2 a 2, né? Cada seringa com 2 fármacos, 2, 2, 2. Sedativo ou tranquilizante somado a um opioide, né? A primeira seringa normalmente com 2 fármacos, né? Não se esqueça da dose da adrenalina. Uma ampola, 5 quilos. Depois da MPA, você vai fazer um bom acesso venoso, uma boa fixação do catéter e vai descer 3 ml kg em gato, 5 ml kg em cão. E aí, de novo, vamos para a técnica do 2-2-2, né? Vamos juntar pelo menos 2 fármacos na nossa indução. Por exemplo, o ketofol, que eu gosto tanto, propofol e cetamina, os 2 fármacos na mesma seringa com metade da dose, e coincidentemente, né, 2 miligramas de cada um na mesma seringa. E aí, então, você vai aplicar, olha, a gente está falando tanto de número 2, né, e mais coincidentemente, 2 minutos é o tempo da aplicação do propofol, ó. Ketofol em 2 minutos, 2 miligramas, 2 fármacos em 2 minutos. E você vai aplicando, vai titulando, né?
até atingir o plano de Guedel, que estamos lá no terceiro estágio, entre o segundo e o terceiro plano. Tudo bem? Intubamos, oxigenamos, fazemos todos os nossos bloqueios, né? Seja ele local ou regional, tudo que for possível, né? E aí você vai aprender agora uma coisa muito importante: analgesia por infusão contínua. Toda vez que o seu paciente tiver muita dor, ao invés de você ficar dando medicamento de hora em hora, de 6 em 6 horas, de 4 em 4 horas, não. Você simplesmente abra o soro. Assim mesmo. Abra o soro e acabe com a dor. Eu andei falando para vocês em aulas anteriores que em algum momento eu ia realmente te apresentar a janela terapêutica e te falar como ela funciona. Então chegou o momento que eu tanto gosto, que é tão importante e que você vai conseguir visualizar através desse gráfico o que realmente está acontecendo dentro do organismo do seu paciente a partir do momento que você aplica ou você administra algum fármaco. Muito bem, olha só, isso aqui é um gráfico, certo? Um gráfico de volume versus tempo, né? E aqui no meio do gráfico, nesse amarelo dourado aqui, nós temos a nossa janela terapêutica, tudo bem? Então, o que tem nessa janela terapêutica? Todo gráfico, né, de administração de fármaco, ele vai fazer uma parábola assim, ó, ele vai subir e vai descer, tá bom? Então funciona assim, eu vou fazer uma injeção de dipirona, por exemplo. Então, não precisa nem fazer injeção. Vamos pensar num remedinho para dor de cabeça? Desse que às vezes você acorda com aquela dorzinha chata, no final do dia aquela dorzinha chata, daí alguém sempre tem um analgésico na bolsa, né? Aí te dá o comprimidinho. Então vamos lá, você está com dor de cabeça neste exato momento e você vai tomar o comprimidinho. Então você toma o comprimidinho, não é na hora que você engole, né? Não é, aqui é a hora que você está engolindo. Não é exatamente agora que acaba a dor, né? Porque na hora que você engole, ele começa a fazer a parábola. Até que ele atinge o piso. Aqui é o piso e aqui é o teto, né? O piso da janela terapêutica é a menor quantidade do fármaco que vai fazer efeito. Para baixo disso não faz efeito. Ela precisa entrar dentro da janela terapêutica para começar a fazer efeito. E aí ela entra, ela vai ter um tempo de ação, né? Acaba a dor. E aí vai ter metabolização, excreção, eliminação. E acaba todo o efeito do remédio. Vamos fazer o exemplo de um Propofol? Vamos pensar que você só vai fazer um bolus, tá? Depois você não vai manter anestesiado. Você vai fazer um bolus para tirar vai fazer um raio-x, vai. Então você vai lá, vai aplicar um Propofol. Você aplica o Propofol em 2 minutos, né? Por quê? É o tempo que leva para ele entrar aqui na janela terapêutica. Pá, entrou. O cachorro dormiu, certo? Você acabou de fazer o bolus, ele vai ter 1 minuto e meio de ação e aí ele começa a metabolização. E ele começa a acordar. Tá meio bebadinho, 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 até que é todo eliminado e acaba o efeito do Propofol. É assim que funciona. E como é que você pode matar ou como é que você pode aparecer os efeitos adversos? Bom, toda vez que você ultrapassa, se você fizer uma curva assim, ó, você ultrapassa o teto da janela terapêutica. E toda vez que você ultrapassa o teto, você está fazendo overdose. E toda vez que você está fazendo overdose, aparecem os efeitos adversos. E toda vez que aparecem os efeitos adversos, você corre o risco de você ter um erro, né? Um erro letal, né? Você pode perder o seu paciente aqui, né? Com overdose. Então, por isso que a gente nunca
a gente vai ter dose mínima e dose máxima para a gente trabalhar. A gente não vai usar acima da dose máxima, por quê? Porque ultrapassa a janela terapêutica. E é assim que funciona. Apresentei para vocês a janela terapêutica e agora eu vou mostrar para vocês alguns bolos de que a gente usa no dia a dia como analgésico, tá bom? Então vou te mostrar ali para vocês agora a dexmedetomidina. Olha, a gente faz o bolos da dexmedetomidina, ela entra na janela terapêutica e ela fica 60 minutos fazendo efeito. 60 minutos. E depois começa todo o processo aí de eliminação da dexmedetomidina. Ou seja, até aqui, ele está sedado com o efeito total da dose que você aplicou, né? A partir desse momento aqui, ele começa a eliminar e ele começa a cada vez ficar mais desperto, até que vai chegar o momento que ele está 100% desperto. A dexmedetomidina, ela faz analgesia visceral, beleza? É um analgésico que a gente usa de infusão contínua. Ué, mas a dexmedetomidina não é sedativo? É, mas ela tem uma analgesia pequena, mas tem de vísceras e tem mais uma vantagem, né? A dexmedetomidina, ela é potencializadora. Toda vez que a gente usa a dexmedetomidina, a gente pode usar doses menores dos outros fármacos ali no protocolo da sua anestesia. Vamos para mais um exemplo. Esse exemplo aqui é o do Dexfilk. Agora você vai ter que começar a aprender algumas siglas que são muito utilizadas entre os anestesistas. Se alguém falar assim, nossa Renato, o que você fez aí? Eu fiz um Dexfilk. Aí todo mundo fala, e o que é o Dexfilk? É a sigla, né, de dexmedetomidina, F de fentanil, L de lidocaína e K de cetamina, Dexfilk. 4 fármacos, infundindo 4 fármacos com características analgésicas, né? Não necessariamente só analgésicos, que é o caso da dexmedetomidina e o caso da cetamina, que também é analgésico, né? Cetamina é mais para a parte externa, tipo pele, e a dexmedetomidina é mais para a parte interna, tipo víscera, né? Tem característica anestésica, mas também tem característica analgésica. Vamos para o próximo. Agora vamos falar do fentanil. Olha, o fentanil só tem 20 minutos de ação. Ou seja, se a gente juntar na mesma seringa dexmedetomidina e fentanil e aplicar, daqui 20 minutos o fentanil não funciona mais. E a dexmedetomidina funciona por mais tempo, até 1 hora. Vale lembrar para você um detalhe do Ketapum. Mais uma coisa ruim do Ketapum, que eu esqueci de falar lá para trás e agora eu olhei isso aqui e eu lembrei. A cetamina tem uma ação curta. A xilazina tem uma ação longa. A gente puxa os dois na mesma seringa e faz o bolus inicial, né? Depois de um tempo, o seu cachorro vai começar a sentir, né? E você vai fazer o repique. Normalmente a gente aprende, né? Aquelas receitinhas de anestesia da faculdade. Tá aí um grande erro. Estou gravando um curso agora sobre os principais erros que a gente comete no dia a dia sem saber. Eu já vou fazer um jabá desse curso. E tem 3 erros muito comuns que a gente faz todo dia. Um desses erros é justamente usar essas receitinhas prontas da faculdade, né?
Por que que a gente usa todo dia? Porque a gente aprendeu na faculdade e a gente acredita que aquilo é o melhor, mas já mudou, né? Então, essa é uma grande falha, né? Quando você aprende que você vai repicar metade da dose mãe, né? Se você puxou lá 4 miligramas de cetamina e 1 miligrama de xilazina, por exemplo, né? Daí quando você vai repicar, estou dando só um exemplo, tá? Você pode não usar isso. Quando você for repicar, você vai repicar 2 miligramas e meio miligrama, né? Só que olha só, a xilazina dura muito tempo, a cetamina não. Então quando o seu paciente começa a superficializar, acabou o efeito só da cetamina. Por que que você vai aplicar xilazina e cetamina, se é só a cetamina que acabou o efeito? E você aplica a xilazina em cima do outro efeito da xilazina. É como se esse gráfico aqui fosse da xilazina, neste momento aqui, ó, neste momento aqui, que o cachorro começa a sentir, né? Você vem aqui, repete a dose, vamos fazer de conta que isso aqui é cetamina, tá? Repete a dose da cetamina, ele vai fazer mais uma curva assim, ó. Certo? É assim que é o princípio dos bolos que a gente costuma fazer, né? Abaixo do mínimo ele sente, acima do máximo faz overdose. Então, quando ele começa a sentir, a gente aplica mais um bolos. Ele começa a sentir, a gente aplica mais um bolos. E assim a gente vai fazendo. Então, veja aqui, acaba o efeito da cetamina, mas ainda está o efeito da xilazina, que é muito parecido com esse gráfico. Então, você faz mais um bolos, ele faz isso aqui. Aqui você faz mais um bolos, ele faz isso aqui. Então você está fazendo com que a xilazina ultrapasse o teto da janela terapêutica e comece a exacerbar os efeitos adversos da xilazina, que é bradicardia, hipertensão e os bloqueios atrioventriculares que podem levar o seu paciente a óbito, né? As 3 coisas podem levar o seu paciente a óbito. E aí nessa hora você vem e faz atropina. E aí você estraga de vez, né? Porque você tem o melhor exemplo que eu ouvi de aplicar atropina depois de você estar usando um alfa 2 é mais ou menos como é que você vai fazer o coração trabalhar. A xilazina está fazendo uma bradicardia com hipertensão, né? Então, é como se você estivesse trabalhando com o coração bem cansado. Você é um corredor olímpico, né, de um país muito pequenininho que só foi você. Você vai correr a maratona, 40 e tantos quilômetros, e você vai correr os 100 metros rasos. Então, são 2 extremos de corrida, né? Um é constância, muito tempo, 40 quilômetros, né? 1 hora de duração, e o outro são 100 metros, que é um tiro, né? Só 2 respirações nos 100 metros, e você dá o máximo que você tem naquele curto espaço aí de 10 segundos. Quando você está sob o efeito da xilazina, do alfa 2, é como se você estivesse no final da maratona, 40 e tantos quilômetros correndo, né? Você está morrendo, literalmente. Aí você passa a linha de chegada, o seu técnico fala, corre aqui, que vai começar os 100 metros agora. Aí você dá aquele pá, né? Pensa, você é quase morto, aí você tem que fazer os 100 metros. É isso que acontece com a adrenalina, né? Seu coração está cansado, está suado, está sofrendo e você dá uma descarga gigante para ele correr desesperadamente. É muito detalhe na anestesia, né? Vamos lá. Depois da dexmedetomidina e do fentanil, vamos falar como é que funciona o bolus da lidocaína intravenosa. A lidocaína dura por via intravenosa até 1h30. Veja que a gente está mostrando um bolus, né? Esses bolos a gente começa a fazer aqui e a cada momento diferente, um deles para de fazer efeito. E se a gente acrescentar a cetamina, então, né?
Aí a gente tem essa salada mista. Bom, se eu fosse trabalhar sempre com bolos, então você tem que imaginar, né, que ia virar uma zona a anestesia. Por quê? Eu vou fazer cetamina agora e daqui 20 minutos eu tenho que repetir ela, e daqui 20 minutos eu tenho que repetir ela, e daqui a 20 minutos eu tenho que repetir ela, e daqui a 20 minutos eu tenho que repetir ela, depende do tempo da cirurgia, né? Se for uma cirurgia de 1h30, eu faço uma lidocaína e não preciso mais fazer a lido. Mas em 1h30 eu preciso repetir a dexmedetomidina uma vez, eu preciso aplicar o fentanil 4 ou 5 vezes, né? Cetamina 4 ou 5 vezes, então vira uma anarquia, né? Por isso que agora eu vou te introduzir a todo esse processo. Quando a gente fala de infusão contínua, a gente está tentando fazer que ao invés de eu ficar aplicando, por exemplo, de 20 em 20 minutos, o que você acha de eu fazer uma injeção o tempo todo, bem devagarzinho, né? Mas que eu mantenha o efeito desse fármaco dentro da janela terapêutica, nem passando do teto e nem abaixo do piso. Será que é possível? Ao invés de eu te dar dipirona de 8 em 8 horas, daí você esquece de dar a dipirona, ela vai para baixo da janela terapêutica e aí começa a ter dor de novo. Ou você faz a dipirona à noite, porque para você não acordar de madrugada, você toma um comprimido que está fazendo efeito, você dá o outro antes de ela ficar... Então, é complicado. Agora, imagina se você pudesse ficar tomando dipironas 100% do tempo, né? Em injeções homeopáticas, né? Contínuas, que fique sempre na janela terapêutica. Aí seria a perfeição em pessoa, né? Então, olha o que a gente vai fazer quando a gente está falando de infusão contínua. A gente faz um bolus inicial para jogar dentro da janela terapêutica e a partir daí a gente vai maquinar um esquema para a gente ficar infundindo dexmedetomidina, fentanil, lidocaína e centamina, tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. E aí você está me pensando, e isso é o que você falou que ia ser fácil. Pois é, isso é fácil. Eu tenho um esqueminha, eu estou falando para você, você vai abrir o sorinho e tudo isso vai acontecer como uma mágica. Vai acontecer como uma mágica e você vai estar fazendo uma baita de uma analgesia. Pegou o princípio então da infusão contínua? Você aplica uma vez só para colocar na janela terapêutica. Do momento que colocou na janela terapêutica, você não fica mais naquela coisa de ficar fazendo bolos, tipo ketapum. Tipo a velha guarda que a gente fazia isso com o tio Pental. Tio Pental, né? Vai de meio em meio, vai de meio em meio. Sentiu meio, meio ml, né? Que a gente fazia. Sentiu meio ml, sentiu meio ml, sentiu meio ml. O que a gente tava fazendo com o Propofol? Ou, desculpa, com o tio Pental? Isso aqui, né? Pá, 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 né? O que eu quero fazer com vocês agora? Faz um bolo só. Põe na janela terapêutica. E a partir de agora, a gente vai fazer uma infusão contínua muito lenta, muito lenta, muito lenta. E aí vai manter aqui dentro. Até que hora? Até a hora que você fechar o soro. Fechou o soro, pô, metabolização, excreção, eliminação. Começou a ficar empolgado? Vamos lá. Aquela ajeitadinha quando o assunto é muito legal. Bom, milk. Milk é o termo que a gente usa muito comumente. Você já deve ter ouvido falar aquelas coisas milk filk, milk filk, milk filk, milk filk. Eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu ouvi alguém falar, né, uma professora famosíssima, Nadia Cozignani,
Ultra Mega Blaster do Uruguai, na época que ela morava no Brasil. Ela foi dar um curso, não sei do que lá, não lembro nem o que ela foi falar. Mas o que eu me lembro, assim, o que me marcou é que ela falou assim: olha, gente, quando você for fazer o Milk Fiuk, e eu nunca tinha ouvido falar nesse negócio. Gente do céu, eu fui embora assim. Meu, o que é aquele negócio que, tipo, toda hora Milk Fiuk, Milk Fiuk, Milk Fiuk, Milk Fiuk. Eu não sabia nem como é que escrevia, nem como é que era. Ainda coloquei no Google Milk Fiuk, Milk Fiuk, Milk Fiuk. Não achei porcaria nenhuma, né? E depois que eu fui aprender. Quando eu aprendi, eu descobri que todo mundo, todos os bons usam. E é fácil, e é ridículo, e é babaca o jeito de fazer. E eu vou te ensinar agora. Ora, vamos lá então. Falei que essa aula você tinha que estar com calma, paciência e em silêncio. O milk, o que é o milk? É a sigla de morfina. Nossa, esse morfina foi bem interior de São Paulo. Doeu até o meu ouvido. Morfina, lidocaína e cetamina, tá bom? Eu coloquei aqui, olha, para a gente fazer o cálculo, a provável concentração do que você tem aí na sua clínica, mas convém você dar uma olhadinha na sua embalagem para ver, principalmente se a ketamina, se a concentração da cetamina, ela é de 100 mg por ml. O meu mouse não quer entrar, 100 mg. 20 mg por ml de lidocaína é alido a 2%, tá bom? A morfina normalmente, até onde eu conheço, é sempre 10 mg por ml. Bom, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um bolo de morfina, de lido e de cetamina como analgésico, né? Posso usar isso aí em qualquer protocolo anestésico meu. Quer um exemplo? Vamos lá. Acepromazina e morfina na MPA. Bom, já usei a morfina. Tudo bem? Vamos induzir? A gente pode induzir naquele esqueminha. Faz a lido IV, ela potencializa o ketofol. Ketofol, o que é? Propofol e cetamina. Então, sem querer querendo, eu fiz um bolo de morfina na MPA e fiz um bolo de lidocaína e cetamina ali na indução da anestesia. Ou seja, eu coloquei a morfina, a lido e a cetamina dentro da janela terapêutica. Tudo bem? Cetamina 20 minutos de ação, lidocaína 1h30 de ação, morfina de 4 a 6 horas de duração. Agora, daqui 20 minutinhos, a cetamina já foi embora. Então, aí já teria que começar os repiques. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou jogar a morfina dentro do frasquinho de soro, a lidocaína dentro do frasquinho de soro e a cetamina dentro do frasquinho de soro. E vou pingar o soro. Eu vou fazer um cálculo de tal jeito que esse pinga-pinga do soro vai fazer a morfina, a lido e a cetamina ficar dentro da janela terapêutica para sempre, até eu fechar o soro. Isso significa que um paciente com uma fratura exposta, muita dor, que chegue, por exemplo, domingo à tarde na sua clínica, e você nem é 24 horas, tá? O cara te ligou, ai, meu cachorro escapou, foi atropelado, vamos lá. Aí você vai lá na clínica, recebe o paciente, dá uma olhada geral, né? Já manda o WhatsApp para o cirurgião, que ele não vai te responder, né? Vai ter que mandar o WhatsApp para o teu anestesista também, né? Ele também não vai te responder. De repente só um ou só o outro responde, você continua sem agendar essa cirurgia, né? Daí segunda de manhã eles respondem, não tá casando a agenda, vai ser operado na quarta-feira, tá? Até porque ainda segunda-feira vai ter que ir para o raio-x, coleta de sangue para hemograma, etc, etc. Vamos operar na quarta, né? Então, o cachorro foi atropelado no domingo, né? Baita dor, fratura exposta. Segunda-feira raio-x, mais uma baita dor. Terça-feira inútil, né? Por causa da agenda mesmo. E quarta-feira vai ser operado.
Tem até cirurgião que prefere 4 dias, que é um período que você trabalha com anti-inflamatório e facilita a vida do cirurgião para operar. Alguns gostam disso, né? Mas como eu disse, a gente não vai discutir a parte de clínica, a gente vai discutir só a parte de anestesia. Bom, e de domingo até quarta, o que esse paciente vai acontecer? Morrer de dor? Não. Simplesmente esse paciente chega na sua clínica, você vai fazer uma morfina ali para tirar a dor insuportável dele, né? E depois, o resto do domingo, a segunda noite, segunda de madrugada, terça noite, terça de... Você simplesmente vai se preocupar uma única vez. Abrir o soro domingo à tarde, né? Por isso que é legal você ter uma bombinha de infusão. Programa a bombinha de infusão para a velocidade que você quer e você só vai ter que ficar trocando o frasco de soro vez por outra e pronto. Seu paciente vai ficar com praticamente zero de dor o tempo todo da internação. Isso eu estou te dando uma dica de pré-operatório, né? Mas isso pode ser no pós-operatório, cirurgias de coluna que o cirurgião pede repouso absoluto, porque vai ter muita dor, não pode se movimentar muito. Você faz um milk de pós-operatório. Beleza? Mais um detalhe. Tudo você precisa fazer o bolos para colocar na janela terapêutica? Não. Eu posso voltar uns slides para trás só para te mostrar uma coisa. Aqui eu fiz um bolos e coloquei imediatamente dentro da janela terapêutica, certo? Eu sempre faço isso quando eu vou operar, imediatamente. Então eu chego como anestesista na clínica, né? Faço MPA, papapá, abro o soro e nós vamos começar a cirurgia. Se você for exclusivamente usar um analgésico de infusão contínua para sua internação, você não precisa que tudo comece imediatamente já, porque não vai para a cirurgia, né? Tanto que esse exemplo que eu estava te mostrando, a gente vai operar só daqui a 4 dias. Então você pode simplesmente abrir o soro, tá? Se você abrir o soro, só o pinga-pinga do soro, depois de mais ou menos não, depois de no máximo 50 minutos, todos os fármacos já entraram na janela terapêutica. Tem fármacos tão rápidos como o remifentanil, que ele entra na janela terapêutica depois de 1 minuto e meio, sem bolos. Tanto que o remifentanil a gente nem faz bolos, porque o remifentanil também só dura 1 minuto e meio. Então a gente simplesmente faz a infusão do remifentanil, simplesmente, né? Então, se ele chegou no domingo, é claro, eu quero fazer uma morfina. Vá! Por quê? Porque eu quero que exatamente já acabe com a dor, né? Se eu fizer uma dose de morfina, por exemplo, venosa, você consegue ali um efeito em 1 ou 2 minutos, com uma vantagem, né? A morfina, ela dá muita náusea se ela for aplicada por via intramuscular, por isso que tem muito paciente que vomita, né? Mas se ela for feita via intravenosa, não dá a náusea. E aí você nem corre o risco desse paciente acabar vomitando, até porque ele nem precisaria vomitar mesmo, porque não está indo nem para a cirurgia, né? Então é assim, se você precisa do negócio para já, você faça o bolos. Se você não tem a necessidade de ser imediato, né? Você abre o soro, do jeito que eu vou ensinar agora, e você já sabe que em 50 minutos está tudo fazendo efeito. Nesse exemplo aqui desse gráfico, a dexmedetomidina vai estar com efeito analgésico, o fentanil vai estar com efeito analgésico, a lidocaína vai estar com efeito analgésico, cetamina com efeito analgésico, fortemente analgesiado esse paciente, né? Até porque a dexmedetomidina, além de ser analgésico, ela ainda potencializa a ação analgésica desses outros fármacos. Fica zeradinho o paciente, zeradinho. Você pode meter um bisturi lá no meio, que vai ser muito próximo do efeito da lidocaína local. Então, vamos montar um milk. Vamos montar um milk? Eu vou te dar o exemplo do milk e depois vai ficar fácil você entender os outros, tá? Existe uma fórmula.
Essa aqui é a formulazinha mágica, que eu já vou explicar para você como é que funciona, né? Mas eu já vou deixar prontinho para você um modelo para você já começar a partir de amanhã na sua clínica, tá bom? Então, para que eu monte o modelo, eu preciso ter um paciente. Então vamos lá. O meu paciente é cão. Por que que o meu paciente é cão? Porque eu preciso da velocidade, a taxa de infusão. Então, um cão numa cirurgia, a gente vai fazer 5 ml por quilo por hora. Se fosse um gato, eu ia fazer 3 ml por quilo por hora. Ah, você está falando do milk, mas você está falando do milk como pré-operatório ou pós-operatório. Então, eu posso fazer menos, porque quando a gente está falando 5 ml quilo hora, você não está considerando perda de hemorragia, você não está considerando perda de umidade, além de débito urinário, etc. Então, quer fazer só uma internação? Você pode trabalhar entre 1 e 3 ml quilo hora, se você não for trabalhar com cirurgia. Eu estou dando um exemplo como se fosse uma cirurgia, tá bom? Então, 5 ml quilo hora. Por isso que eu estou mostrando para você a fórmula. Se você quiser mudar, você vai só jogar na fórmula. Então, vamos pegar o exemplo da morfina. Morfina, tá? Então, eu preciso da dose da morfina, mas não a dose de bolos, né? Eu preciso da dose de infusão. Como que você procura a dose de infusão? Digita lá no Google, dose de infusão da morfina para cães. Pega um aplicativo no celular, você tem e eu também tenho. Morfina, dose de infusão. Aí ele vai falar 0,12 miligramas por quilo por hora. Perfeito. Preste atenção no seguinte. Então, mosquitinho no meu nariz. Preste atenção no seguinte. Empate todas as unidades, porque senão matematicamente vai dar errado. Então, preste atenção se todo mundo está em hora. Às vezes você vai ver fármaco que vai estar em minuto. E aí você tem que transformar a hora em minuto ou um minuto em hora, né? Só multiplicar ou dividir por 60. Outra coisa, alguns fármacos vão estar em miligramas e alguns em microgramas. Empatem todo mundo também, né? Então, olha, 0,12 miligramas ou multiplica por 1000, né? A vírgula 1, 2, 3 vai virar 120 microgramas por quilo por hora. Se é 120 microgramas por hora, se você quiser transformar em minuto, é só dividir 120 por 60, né? Que aí você vai ter a dose em miligramas quilo minuto. Ou seja, unifique as unidades para que você não faça uma conta que vai dar um resultado muito maluco, né? E se der um resultado muito maluco para mais, você faz efeito adverso pode matar o seu paciente. Se você fizer uma conta muito errada para menos, não vai funcionar o que você quer que faça. Então, vamos lá. A formulazinha. Dose de infusão. Pegou na internet? Pegou 0,12, tá? 0,12. Qual é o tamanho do frasco que você vai querer diluir? Eu gosto de diluir em frasquinho de 250. Esse é o meu padrão. O meu padrão quando eu vou anestesiar cão é pegar um frasquinho de 250. O meu padrão quando eu vou anestesiar gato é pegar um frasquinho de 100. Ah, mas Renato, eu faço 15 cirurgias por dia. Eu vou usar esse negócio sem parar um segundo. Posso fazer num frasco de 500? Pode. Posso fazer num frasco de 1000? Porque além de eu fazer 1 milhão de cirurgias por dia, todos os meus pacientes são Boxer, Doberman, Dog Alemão, São Bernardo, Rottweiler. Pode? É só jogar na fórmula. Por isso que eu deixei a fórmula aqui, né? Então, olha, no meu caso aqui do exemplo, o volume do frasco eu vou botar 250, tá? Então, veja, a gente está fazendo a conta da morfina, certo? 0,12 vezes 250, tá bom? Tudo isso a gente vai dividir por o quê? Pela concentração da morfina, que é 10, vezes a taxa de infusão, que nesse caso aqui eu coloquei 5, né?
Se fosse gato ia ser 3, se tivesse uma internação de cachorro pode ser 3, uma internação de gato pode ser 1. Neste exemplo, né, vai ser um cão, né, 0,12, num frasquinho de 250, concentração da morfina 10, e a concentração eu vejo aonde? Pega a ampolinha da morfina e veja quantos miligramas tem em 1 ml, tá bom? E a taxa de infusão desse exemplo vão ser 5 ml por quilo por hora. Ótimo, fiz essa conta toda, cheguei neste resultado, 0,6 ml. E aí eu te pergunto, o que a gente vai fazer com esse 0,6 ml? Você vai puxar 0,6 ml numa seringa e vai injetar dentro desse frasquinho de soro de 250 que você acabou de pegar. A mesma coisa você vai fazer com a lidocaína e com a cetamina, certo? 1 miligrama quilo hora é a dose de infusão da lido, no mesmo frasquinho de 250, dividido pela concentração da lido, 2%, ou seja, 20 miligramas por ml. Veja, empate todas as unidades, né? Se é em miligrama, é em miligrama. Eu já passei 2% para 20 miligramas, certo? Empatei. Taxa de infusão, 5. Fiz as continhas da lido, deu 2,5 ml. Eu puxo 2,5 ml na seringa e injeto dentro do frasquinho de soro. E a mesma coisa eu vou fazer com a cetamina, tá? Qual que é a dose de infusão? 0,6 miligramas quilo hora, vezes um frasco de 250, dividido pela concentração da cetamina. Olha, eu coloquei 100, mas tem cetamina com 50. Dá uma olhada aí na sua clínica qual é a concentração da sua cetamina. Se a concentração da sua cetamina for 50 miligramas, você vai colocar aqui na fórmula 50, tá bom? Vezes a taxa de infusão. No meu caso, deu 0,3 ml, porque é uma concentração de 100. Se a concentração fosse de 50, daria 0,6 ml. Vou puxar na seringa e injeto dentro do frasquinho de soro. Aí você anota o frasquinho de soro, escreve lá milk, certo? E pronto. E aí você vai descer 5 ml por quilo por hora. Qual o peso do seu paciente? 10 quilos. Então você vai descer 10 ml por hora, usando o contador de gota ou uma bomba de infusão de equipo. Pronto. Está feito o milk, do qual eu sou apaixonado pelo milk. Uso milk desde 2012, quando eu aprendi na minha pós. Quando eu passei por aquele estresse da Nádia, da professora Nádia, falando miquifique. Imagina ainda miquifique com sotaque espanhol, né? Miquifique. Já fala rápido, já fala em portunhol e ainda fica miquifique. O mic, você já aprendeu. O fic, que na verdade é filk, você vai aprender na aula de alta potência. Pegou o jeito da coisa? Milk em cão. A mesma coisa para gato. Repare aqui. Deixa eu voltar o slide. 0,12 é igualzinho cão, igualzinho gato. 0,6 é igualzinho cão, igualzinho gato. Ai, mas pode usar lidocaína em gato? Pode, é só diminuir a dose, gente. Só diminuir a dose. Gato pode. A dose tóxica no gato é menor, então é só dividir pela metade. Então aqui a lido em cão 1 e no gato vai ser meio. O resto é exatamente igual. E você vai montar do jeitinho que você quiser. Eu fiz um outro exemplo aqui, que é do jeito que eu gosto, que é num frasquinho de 100 ml. Ai, Renato, eu não tenho frasquinho de 100 ml, só tenho de 250. Então, por isso que a fórmula tá aí. Faz no frasquinho de 250.
Vou mostrar como é que eu fiz a morfina. Vamos lá. 0,12 miligramas quilo hora é a dose de infusão da morfina. Eu vou usar, porque eu gosto de usar um frasquinho pequeno em gatos, 100 ml. Vou botar 100 ml. Se você for usar no frasquinho de 250, você põe aqui 250. Qual a concentração da morfina? A concentração da morfina, 10 miligramas por ml. E a taxa de infusão? Opa, agora mudou porque é gato, né? Gato 3 ml quilo hora. Então, eu vou colocar 3 ml quilo hora. Então, 0,12 vezes 100 dividido por 10 vezes 3. Fiz a conta, deu 0,4. Puxa 0,4. Puxa 0,4 de morfina, põe no frasquinho. Puxa, mesma coisa lá, puxa 0,8 de litro, põe no frasquinho. E puxa 0,2 de queta e põe no frasquinho. Escreve lá no frasquinho Milk e pronto, você tem um ótimo analgésico, 3 ml quilo hora. O gatinho tem 2 quilos, então 3 vezes 2, 6 ml por hora. Top, top, top das galáxias. Milk para cão, Milk para gato. Dexlic. Vou dar aquela ajeitada. Olha aqui, agora. Nossa, vou me ajeitar mesmo. O Dexlic sumiu até minha testa agora porque eu fiquei muito perto, né? Deixa eu ficar mais longe. O Dexlic, a gente já está juntando a dexmedetomidina, a lidocaína e a cetamina. Cadê o opioide? Qual é a sacada do Dexlic? É não ter opioide. Funciona bem sem opioide? Então por que você não põe opioide? Lembra que eu comentei que se a gente for fazer cirurgia ortopédica ou oncológica, depois de 19 aulas a gente começa a ficar... É que eu envelheci, né? É tanto tempo dando aula, né? Tanto tempo gravando as aulas que eu envelheci nesse tempo. O meu Alzheimer deu uma piorada. Brincadeira. Olha aqui. Oncológica, cirurgia oncológica. Lembra que opioides aumentam a chance de metástase? Então, uma das coisas que a gente vai tentar fazer é não usar o opioide em cirurgia oncológica. Então, para isso, a gente faz o Dexlic, né? A dexmedetomidina como analgesia visceral, tá? A lidocaína e a cetamina sendo potencializadas pela ação da dexmedetomidina. Então, elas vão ficar mais potentes para tentar suprir a ausência do opioide como analgésico nessa cirurgia. Consegue? Não muito. Na minha experiência, não vejo muita vantagem em usar o Dexlic. Eu prefiro usar uma infusão com opioide. Mas você não acabou de me falar que o opioide aumenta a metástase? Pois é, a dor também aumenta a metástase. E já tem trabalho mostrando as duas opções, né? Sem opioide, mas com pouco de dor, e com opioide sem dor. Qual foi melhor na questão da metástase? Pois é, por incrível que pareça, se você tiver um paciente sem dor, é melhor. Então você pode tentar um Dexlic. Se você vê que o seu paciente está superficializando muito na cirurgia, não está mantendo um plano legal, porque você está vendo, né, a nocicepção ali trabalhando, né, paciente com dor, você aumentando muito o isoflurano ou aumentando muito a infusão de propofol, é sinal de que tem dor. E se tem dor, o Dexlic não está sendo suficiente. Então, por isso que o Dexlic, para mim, ele é baixa potência e eu gosto mais dele no pós-operatório oncológico do que um transoperatório mesmo. Dexlic cão, pegou o jeito então?
puxa 0,2 e injeta de Dex, puxa 2,5 de Lido e injeta no frasquinho, puxa 0,3 de Queta e injeta no frasquinho, anota lá, Dex Leak desce 5 ml por quilo por hora. E a mesma coisa eu mostro para vocês o Dex Leak em gato, né? A formulinha tá aí do mesmo jeito. O que que eu fiz agora? Ah, aliás, vamos voltar aqui. Olha só. 2 em cão e gato, 0,6 em cão e gato. E a Lido cai pela metade, tá bom? Lido metade em gato. O resto manteve igualzinho cão e gato. Por que que o valor aqui final então mudou, né? Se a gente está falando que é a mesma dose. Ora, aqui eu estou fazendo um frasco de 250, são duas variáveis que mudou, né? É um frasco maior e uma velocidade maior. Agora, no gato aqui, eu estou fazendo um frasquinho de 100 e numa infusão de 3, por isso que esse valor mudou, tá bom? Então, você vai puxar 0,1 de Dex, 0,8 de Lido e 0,2 de Queta. Olha que volumes! Que volumes! O volume total aí. Por que que o meu Google, ele adora conversar comigo quando eu não estou conversando com ele? Olha aqui. 1,1 ml num frasco que vai durar uma eternidade. Olha, 0,1 ml de dexmedetomidina. Aí, alguém é capaz de falar assim, mas e os efeitos colaterais de você fazer a Dex? Vai fazer bradicardia? Não vai fazer bradicardia. Os volumes são tão pequenos que é praticamente impossível você ultrapassar a janela terapêutica e começar a aparecer efeito adverso. Praticamente impossível, né? Então, são infusões que você vai usar no teu pós-operatório e na próxima aula as infusões para você usar no teu transcirúrgico com doses infinitamente baixas, né? Em variedade, né? Lembra, né? Mais é menos. Quanto mais fármaco você usar, menor vai ser o volume final. E agora você já está vendo doses ridiculamente baixas que não chegam a 1 ml, né? Num frasco de soro que vai ser pingado aí, a velocidade do soro, né? Chega o intervalo da gota, de uma gota para outra, num gato, numa cirurgia, chega aí a 9, 10, 11 segundos de uma gota para outra. Você já parou para pensar o que são 10 segundos de uma gota para outra? Eu vou cronometrar para você, ó, só para você ver como é que o negócio demora. Ó. Pingou, ó, pluque. Pingou, pluque. Olha, eu estava olhando o cronômetro aqui embaixo. Olha como demora. Imagina para usar esses 100 ml. Imagina para esse 0,1 ml entrar dentro do gato nesta velocidade. Né? Meu, eu sou apaixonado. Sou apaixonado. Agora você ainda vai ver os de alta potência e como é que vai diminuir o borbulhamento do isoflurano. Se você usar esses fármacos não, essas infusões, né? Desse jeitinho que está aí, Milk e Dex-Leak, numa cirurgia você vai reduzir 60% do consumo do isoflurano. Isso por si só já mostra como é que o seu paciente tinha dor mesmo dormindo, mesmo imóvel na mesa. Porque agora, sem dor, você pode diminuir muito, né? Mais da metade o que você dava de isoflurano. Ou seja, você fazia a contenção química e não sabia. Afinal de contas, o que é a Cepram, Propofol e Iso? Nada de analgesia. A Cepram, Propofol e Iso. Olha, eu faço a Cepram, Propofol e Iso, faço inalatória. Tô bem na fita. Não tá. Anestesia é sair vivo no final? Uma boa anestesia é sair vivo no final? Uma boa anestesia é uma boa anestesia, né? Que você mantenha todo o aspecto cardíaco em ordem, hemodinâmico em ordem, pressão arterial em ordem, saturação em ordem, cápnio em ordem, tudo em ordem, temperatura em ordem, né?
tem que começar a acabar, tem que ser tudo perfeito, sem dor, sem sensibilidade, inconsciente, com relaxamento muscular. Isso é uma boa anestesia. Não é aplicar, imobilizar, operar e acordar, nunca morre. Feito? A aula de hoje está finalizada. Te vejo na próxima. Tchau.